Olá pessoal, tudo bem? Aqui na Belmonte, 15 de maio de 2023, diretamente de Porto Alegre, iniciando mais uma cobertura aí da Semana no Tesouro Direto, canal feito de investidor para investidor. E aqui nós falamos muitas opiniões sobre taxa de juros, investimentos, títulos públicos, e essas opiniões são apenas opiniões, não são recomendação formal de investimento. Muito bem. Quero começar, pessoal, mostrando para vocês o fechamento da última sexta-feira, porque nós tivemos uma barreira, um número marcante, digamos assim, né? Tesouro IPCA 29 acima dos R$ 3.000. Incrível, incrível. E também nesse fechamento, nenhum título acima dos 6%. Aliás, essa semana nós tivemos ali alguns dias um que outro título a 6%, notadamente o Tesouro IPCA 45, alguns momentos, cravados no 6 ou 6 e muito pouquinho, 6 baixo, né, como se diz, e às vezes um que outro Tesouro Renda Mais, e agora já estamos aí na casa de 5,80 no Renda Mais. E o Tesouro IPCA 29 abaixo do 5,5 é fantástico. Tá? Quero deixar esse registro aqui, porque na nossa tabelinha de análise não tem os dados de fechamento, somente os de abertura, então as coisas podem parecer um pouquinho diferentes. A gente usa o que o Tesouro disponibiliza, que são as tabelas de abertura. Vamos para elas. Começando com ele, o IPCA 29 principal, como tá valendo aquela frase que eu comecei a falar sobre esse título, acredito que menos de um mês depois dele lançado. Pensou, comprou, exatamente igual ao IPCA 26, exatamente igual ao IPCA 24. Pensou, comprou. Claro que vai oscilar, claro que vai oscilar. Mas isso continua valendo, pessoal, porque se houver alguma disparada de taxas, vai dar um certo sofrimento de marcação a mercado com desvalorização do preço, sim. Mas isso vai ser resolvido rapidamente, não porque o mercado vai resolver, mas porque o tempo do título é curto. Então, pessoal, um jeito da gente tentar ficar independente das oscilações intensas aí das taxas de juros, vai baixar Selic, não vai baixar Selic, aquela coisa toda, o jeito da gente se livrar disso é escolher ativos mais tranquilos, mais seguros. E o IPCA 29, na minha visão, é um dos principais para isso. Os tesouros que pagam renda também. Eles têm muito menor oscilação. E abaixo aqui do 5,5, também na abertura. Vocês se lembram, semana passada, eu fiz essa projeçãozinha aqui, antes, porém, só mostrando que na última abertura nós tivemos renovação de taxa mínima e renovação de preço máximo, e no fechamento mais ainda, né? A taxa ficou menor ainda e o preço mais alto ainda, acima dos 3.000. Bem, então nem adianta comentar muito sobre os quartis, porque ele está no quartil mais baixo de taxa e no quartil mais alto de preço, ele está no máximo, na verdade. Então, semana passada eu lancei isso aqui, tentando prever assim qual seria a segurança, e foi super tranquilo, porque na verdade o título caiu de 5,63 para 5,47. Então ele teve ganho de marcação a mercado, olha ali, ó, de 2.560 para quase 3.000 na abertura. E agora, pessoal, eu refiz isso aqui para a gente avaliar, porque quanto mais a taxa cai, tá, a gente tem o ganho de marcação a mercado. Mas olha só, quanto mais a taxa cai, mais, entre aspas, fica perigoso, certo? Por quê? Porque daqui a pouco chega a um certo patamar em que a taxa ela para de cair, ela não cai mais. E isso é que a gente não sabe. A gente não sabe em qual patamar as taxas vão se acomodar. Nós temos então o 5,47, e aí eu estimei para um mês prejuízo de marcação a mercado com a subida da taxa. No entanto, não dá prejuízo.
pela curta duration do papel. Dá um ganho de 0,85%. Sim, menor que o Selic, menor que a taxa Selic, ok, mas a gente sabe que a gente está num tesouro IPCA que oscila. Subindo para 5,60, 0,29. Que fica praticamente empatado com os 3.005 do último fechamento. Então, quer dizer, se a taxa subir até 5,60, recuperar um pouquinho, você está empatado em um mês, o que não é problema. E eu fiz até 6%, mostrando que cai menos de 2% no preço. E, aliás, se acontecer isso aqui, para quem está investindo nesse papel, vai ser uma baita janela de oportunidade se ele voltar para 6%. Mas, opinião, não acredito. Não acredito nessa possibilidade dele voltar a 6%. Com o contexto atual de coisas que a gente vai comentar no fim, que eu também já fiz um comentário que vocês ouviram bastante ali na questão de quando o Tesouro fechou na sexta-feira, porque o DI estava derretendo. Né? Então, pessoal, continuo achando o papel extremamente seguro e eu acho que o que tem mais valor de informação aqui são essas projeções que eu fiz com a calculadora do Tesouro Direto, mostrando tanto o preço projetado e o resultado com relação ao preço de abertura. Não é os R$ 3.005, tá? É com relação ao preço de abertura. Muito bem. IPCA principal 35 aqui, os dados são de 2022 e 2023, quase um ano e meio, 17 meses nós temos aqui. 5,76, aonde se situa entre o Q2 e o Q3. Então, é uma taxa que para longo prazo continua sendo muito boa, mas já está caminhando para não estar entre as melhores desses últimos um ano e meio. Impressionante. E 2107 renovou o preço máximo. 2.100, pessoal. Também é outro número marcante, porque esse título ele bateu R$ 2.000 pela primeira vez, acredito eu, em 2019, se eu não estou enganado, mas isso dá para olhar lá no gráfico depois. E aí ficou andando de lado um tempão enorme, de 2019 para cá, em relação àquele momento em que a taxa era menos de 3%, diga-se de passagem, né, em que, na verdade, de 2019 até agora, em que ele passa dos 2.100, em que ele ultrapassa aquele nível de 4 anos atrás, na verdade foi uma imensa janela para você investir no IPCA 35. E quem investiu lá atrás não perdeu absolutamente nada. IPCA 45, pessoal, não estamos no top de preço, felizmente. Taxa aí 5,97, agora é um pouco menos. Ainda está entre o Q3 e o Q4. Aqui, quem tem o prazo ainda está dentro dos bons quartis aí. O que não quer dizer que os outros sejam ruins, né? Só que, sem dúvida, os quartis em azul são melhores e os preços em azul são melhores do que os amarelos. É essa a ideia, tá? De dar uma informação bem visual para vocês. Tesouro IPCA com juros 32. Está fazendo o mesmo caminho, mais parecido aqui com o 35, olha ali, ó, 5,62, está ali entre o Q1 e o Q2. E o preço renovando a máxima, pessoal. Então, agora que esses títulos com juros estão com ágio, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que, claro, a gente ainda tem muita influência do cupom. E o 55 vai pagar hoje, daqui a pouco eu chego nele. Ele vai ainda ficar um pouco abaixo, mas a tendência agora em que eles estão com ágio é que a gente volte àquela realidade, por exemplo, de 2020, 2021, em que esses títulos estavam sempre com ágio e o mais longo sempre era o mais caro. Por quê? Porque aí, com a taxa abaixo da taxa definida legalmente para o cálculo do título, que é 6% ao ano, quando essa taxa fica abaixo, o preço dos cupons começa a ter muito peso na precificação do título. E aí o mais longo fica mais caro e o 32 vai aos poucos, vai se tornar o mais barato. Mas ainda isso ainda não está acontecendo porque os títulos ainda estão mais próximos de 6 do que longe.
Então, quando eles começarem assim a ficar em 5 e pouco, isso vai ser muito claro. Como era antes, né? O 40 com juros, com uma taxa, aliás, bem melhor que a do 32, né? 5,62 para 5,81, 19 bases. Em termos de quartis, ele está entre o Q2 e o Q3, mais perto do Q3. Está no preço máximo? Também. Também está no preço máximo. E o 55, pessoal, que volta hoje, dia 15 de maio, pagando aí o cupom. Então, ele já está aqui o preço descontado do cupom, tá? Olha só, o último dia de negociação dele foi dia 8, e esses 4 dias aqui, nós vamos deixar aqui com uma outra cor, porque eles foram dias em que a cotação a cotação e o preço são informados na tabela, mas o título não estava disponível para negociações. Então a gente tem, na verdade, o último preço a R$ 4.300. E o cupom, quanto que é o cupom? Aproximadamente 122. O ET calculou certinho e deixou comentado aí em algum dos vídeos recentes do canal. Mas é aproximadamente R$ 122, tá, pessoal? Então, olha só. Aquela pergunta que seguidamente aparece aqui no canal e a gente não tem como responder porque é bola de cristal, né? Olha só. É melhor comprar antes ou comprar depois? Pelo que tá aqui, a gente não sabe o preço que ele vai abrir agora, daqui a pouco mais. Se essa taxa, por exemplo, estiver mais baixa ainda, esse preço vai estar mais caro ainda. Vocês estão vendo aqui que a diferença entre esse preço aqui já sem o cupom e esse preço com o cupom, qual é a diferença aqui? R$ 85, grosso modo. Na verdade, quase 87. Ou seja, essa diferença é bem menor do que o cupom. Então o cupom saiu do preço, ele não te deu um desconto tão bom assim. Então quem comprou antes está melhor. Está melhor. Por quê? Porque vai ganhar 122 bruto de cupom, e o título não ficou mais barato, R$ 122, ele ficou R$ 87 mais barato. Então quem estava com o dinheiro esperando era melhor ter comprado aqui do que na volta. A não ser que essa taxa dispare, o que eu acho quase que impossível no contexto atual. Certo? Então, pessoal, agora assim, mas eu não tinha o dinheiro porque eu estou esperando o cupom. Então, aí essa pessoa que está esperando o cupom para reinvestir não tem escolha, certo? Tem que esperar o cupom e reinvestir no preço que houver, ou esperar, ou investir em outro título. Mas eu acho essa flexibilidade muito mais interessante do que investimento automático. Porque, por exemplo, a pessoa pode, vamos dizer, só a hipótese, certo? Que essa taxa caia bastante e o título volte a ser negociado na mesma faixa de preço dos 4.300. Quer dizer, o título pagou o cupom e não teve desconto. A pessoa pode querer investir em outro título, né? Vamos ver aqui, pessoal, em termos de preço. Se ele voltar para a faixa de 4.200 baixo, ele vai estar entre o Q4 e o máximo. Ele vai estar no quarto quartil. Ele vai estar no quartil mais caro. Em termos de taxa, isso aqui são 17 meses, 5,85. Ele está ali entre o Q2 e o Q3, mais próximo do Q3. Não é ruim, mas de preço ele está um pouquinho mais desfavorável. Mas vai pagar o cupom. E se essas taxas, por exemplo, se mantiverem até o próximo pagamento de cupom lá no dia 15 de novembro, ele vai estar mais caro e o cupom vai estar maior porque o VNA vai ter mais 6 meses de inflação acumulada. Então fica aquela questão, né? Quem está reinvestindo muitas vezes está numa sinuca de bico, porque, veja, a maior probabilidade é que o título esteja mais caro nos próximos meses, né? Pré-fixado, pessoal, pré-26, também atingindo o preço máximo, menos de 12%,
Está entre o Q2 e o Q3 de taxas. Pré-29, preço máximo do período também. E 11,85 entre o Q1 e o Q2. Por essa estatística, pessoal, é um dos piores momentos para comprar. Por esta estatística, esse prefixado. Mas é só uma estatística. Quem vai comprar e carregar até o vencimento ganhando 11,85, mesmo que a inflação seja 6% todos os anos, tem uma baita margem aí acima da inflação. Tem aí praticamente IPCA mais 5 alto. Né? Eu não fiz a continha, mas é isso aí. Pré-com juros 33. Esse título aí vai pagar agora, dia 1º de julho. Faltam 1 mês e meio, 45 dias. E ele está abaixo dos 12%. Eu acredito que seja a primeira vez em 23. Abaixo dos 12%. E isso aí dá o que? Entre o Q1 e o Q2. Está entre os quartis mais baixos de taxa de 22, 23. E o preço não é o mais alto. Está ali no quartil mais alto, mas não renovou o recorde. Quanto que ficaria esse título após o pagamento do título se o pagamento fosse hoje, assim como está sendo com o IPCA 55 com juros? Ora, seria o cupom bruto dele, gente, é fixo aqui. Eu gosto de fazer esse exercício porque já dá um pensamento assim, né? Compro agora ou compro depois? Qual é a ideia, né? Só para ter uma noção. Ele voltaria com esse preço aí, mantendo os 11,9%. Dei uma fraquejada aqui na voz, pessoal. Mas vocês se lembram, em semanas anteriores eu fazia essa conta e dava 850, 840, 860. Vejam que gradualmente o preço está aumentando. Renda Mais 2030, pessoal. Hoje eu vou mostrar a estatística de todos os Renda Mais e o 30. Tudo muito parecido com o 29. Pouco tempo, poucos dados, né? A gente não tem muita coisa e a curva de juros está fechando, as taxas estão caindo, então a gente observa isso. Taxa mais baixa e preço mais alto na abertura. 35, idem, taxa mais baixa, preço mais alto. 40, taxa mais baixa, preço mais alto da série estatística. 45, idem, olha ali a taxa, olha o preço. Em tese, no pior momento. 50, mesma coisa. 55, a mesma coisa. 60, também. Vai se esgotar o meu vocabulário para dizer que está tudo igual. E idem. Quanto a taxa mais baixa do período e preço mais alto do período. Muito bem, pessoal. Então, qual é a minha opinião para essa semana? Bom, gente, o mercado não se assustou com a inflação. Eu acabei não conseguindo fazer o vídeo da inflação. Peço desculpa para vocês, mas eu vou entregar esse vídeo essa semana atrasado, antes tarde do que nunca. Bastante trabalho aí aqui no sul, o frio está começando e aumenta muito a demanda nos serviços de saúde aí com esse outono, que não é inverno ainda, é outono, mas tá rodando bastante coisa respiratória aqui no estado. Então, tá começando esse período aí. Então eu acabei não conseguindo me dedicar aqui ao canal, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o mercado não se assustou com a inflação, foi uma reação até positiva, e eu acredito que o principal ponto da tese do mercado para o fechamento da curva de juros é aquilo que eu falei no vídeo de sexta, em que o mercado está se posicionando para uma estabilidade da dívida pública. Muito embora alguns possam dizer que da onde vão sair tantos bilhões para isso e aquilo, vai ter que ter impostos e tal. Mas o mercado não está muito preocupado com isso. Ele está preocupado com a estabilidade da dívida pública e com como eu posso dizer assim, a real condição
do tomador do empréstimo, que é o Tesouro Nacional, de honrar esses pagamentos. E com um arcabouço fiscal com gatilhos e tal, que está sendo arrolado aí na imprensa, comentários e tal, que o Congresso vai colocar, não sei. Estava prometido para o dia 10 de maio, né, gente? Passou, passou o dia 10 de maio, não me lembro quem é que tinha o bordão nos programas de humor, se era o Jô Soares ou o Chico Anísio, para vocês verem como eu tô velho. Eu acreditei. Quem é que falava isso, pessoal? Me digam aqui nos comentários. Eu acreditei. Ou se era o Francisco Milani. Eu tô bem confuso aí com relação a isso, mas eu acreditei que eles iam dar um ligeirão e talvez fazer o negócio do arcabouço fiscal pro dia 10 de maio. Nem começaram a discutir. Essa que é a verdade. Enfim, né? Brasil sendo Brasil. Bom, mas o mercado montou firme essa tese, está firme nisso. Pode ser que haja alguma correção essa semana. O que é a correção? Veio a trajetória de queda, cai, já está caindo há uns 3 dias sem parar. Vejam aqui, por exemplo, pela taxa desse título aqui, ó, o Renda Mais 65 teve a 6% no dia 9 e depois 6, 591, 589. Vamos ver o 45. Foi a mesma. Ó, aqui 606, 597. O 35 nem 6 chegou. 59, 58, 57. E o 29. 557, 5,5, 547. Então, né, pessoal, tá caindo aí há 3 dias de forma consistente. Pode ser que interrompa um pouquinho e volte a cair. Bom, agora é chutômetro. Mas eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Eu acredito que o nível da curva longa de juros do benchmark de 10 anos, DI1F33, que esse benchmark se situe mais próximo de 11,5, talvez 11, do que 12. Então eu ainda acredito em quedas, mas já fica um pouco mais arenoso falar disso, porque caiu bastante e o mercado sempre tende a corrigir. Então, por exemplo, para quem estava investindo aí no Renda Mais, continuar. É só o aporte constante que vai fazer com que os preços caros de agora se diluam ou se tornem até baratos frente a preços do futuro, que podem estar mais caros ainda, se os juros continuarem nessa toada de queda. Então, tem que continuar investindo. Continuar tentando pegar aí o melhor preço possível. Se não foi possível, não deixe de investir. Investir sempre é melhor do que não investir. E é isso, pessoal. Eu espero aí uma semana com alguma oscilação, mas eu ainda acredito na tendência de queda. Só não sei o ponto. Se vai ser 11,5, 11. Temos que esperar aí o 10 de maio, né, que não aconteceu. Vamos ver quando é que eles vão proceder a isso no Congresso, tá? Muito obrigado, pessoal. Bons investimentos a todos.